lá em João 3,16, e aí é onde entra o Evangelho. Poxa, então por que Deus não executou sua justiça? Nós ainda temos algumas nuances de que Deus executou a justiça dele, como por exemplo o dilúvio. O dilúvio foi um momento desse que Deus veio com a justiça dele, mas pela graça ele resolveu salvar Noé e sua família. E João 3,16 vai dizer assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Ou seja, vocês pecaram, vocês merecem a condenação, vocês são culpados do crime. Se coloque você no lugar daquele criminoso que eu acabei de relatar, do estuprador e do assassino. Nós somos esses diante de Deus. Ainda que você não tenha cometido isso, mas os seus pecados diante de Deus são muito grandes. Então, você é esse cara condenado e ele é o juiz. Só que o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o seguinte: é como se diante do crime que você cometeu ele falou, não, esse pecado tem que ser punido, tem que ser castigado. Mas é o seguinte: se alguém aqui se colocar no lugar desse bandido, desse estuprador, eu perdoo ele e puno os pecados dele nessa outra pessoa. Mas ele deu uma condição, mas é o seguinte: como a gravidade do pecado é muito grande, como vai ser de toda a humanidade, de todas as gerações, essa pessoa que vai se colocar no lugar tem que ser perfeita, não pode ter cometido um único pecado. E aí é onde que Apocalipse vai dizer que não tinha ninguém digno de abrir o livro, a não ser o Cordeiro, que é Jesus. Então, o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo. Então ele enviou o único que poderia viver uma vida totalmente perfeita, santa, sem mácula, irrepreensível. Ele tinha que ser totalmente perfeito, porque se não fosse perfeito, o sacrifício não ia ser eterno. O sacrifício não ia alcançar a gente aproximadamente 2000 anos depois de Cristo. Então precisava ser um sacrifício perfeito para que o Senhor recebesse, falasse assim, não, eu recebo esse sacrifício como propiciação, ou seja, ele em lugar, o pagamento dele em lugar da salvação e do perdão de todos os outros. É como se nós tivéssemos uma dívida infinita, de um tamanho enorme, que o único que conseguiria pagar, e o único que conseguiu pagar foi Jesus, através da vida perfeita dele, através da obediência integral, sem pecado, sem dolo, embora tentado em todas as coisas. Então Deus envia o seu Filho ao mundo, e por isso que ele tem que ser morto. E ele falava isso para os discípulos não entendiam. Ele falava, é necessário que eu morra. Então ele vai, é massacrado, é moído. Em Isaías 53 a Bíblia vai dizer que ao Senhor agradou moê-lo. Então o próprio Deus puniu ali o pecado de toda a humanidade. Então moeu, esmagou Jesus, não pela maldade de Jesus, mas pela maldade de toda a humanidade. A ponto de quando Jesus estava na cruz, ele olha para o céu e diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava carregando o pecado de toda a humanidade, de todas as gerações, o pagamento que eu e você não conseguiria fazer pela nossa salvação. Então Jesus paga o preço, e aí agora Deus vem e dá uma condição, a partir de agora, como ninguém consegue viver uma vida sem pecado e deveria morrer, então agora quem crê no sacrifício do meu filho, quem crê que eu enviei o meu filho, que Jesus é o meu filho, quem crê que ele morreu e que ele ressuscitou dos mortos, e aqui quando ele ressuscita, ele está comprovando que ele era santo, que ele era perfeito, que ele era irrepreensível, que embora ele tenha sido moído e castigado pelos nossos pecados, a morte não pôde detê-lo, porque a morte vem por causa do pecado e ele não tinha pecado. Então assim, olha como que é perfeito, olha como é que é tremendo isso. Então, ao mesmo tempo que ele morreu por causa dos nossos pecados, ele mesmo não tinha cometido pecado, então a morte não pôde detê-lo. Então o Senhor ressuscita Jesus dentre os mortos. Ele pagou o preço morrendo, mas por ser santo ele ressuscita. E aí a partir de agora ele fala assim, todo aquele que nele crê. Como assim nele crê? Crê que Jesus primeiro veio em carne, ele nasceu de uma Virgem Maria, o Senhor
Deus colocou ali o sêmen de Deus ali, algo totalmente espiritual, maravilhoso, um milagre que na mente humana não cabe, mas crer que Deus fez isso e ele nasceu ali sem pecado, sem mancha, viveu perfeitamente, morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Crer nisso, aí Deus fala, todo aquele que nele crê não vai morrer, mas tem a vida eterna. Então, a partir de Jesus, Deus falou assim, ninguém mais vai pagar pelos seus próprios pecados, desde que se arrependa e crê. E foi isso que Jesus veio pregar, foi isso que João Batista, antes de Jesus, veio pregar. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede, arrependei-vos e crede. Então o que nós precisamos? Qual que é o resumo do Evangelho? O resumo do Evangelho é: você é pecador, você é um devedor enorme, infinito de Deus e que você não tem como pagar. Não tem como você subir escadas de joelho para pagar. Não tem como você passar a vida de jejum para pagar. Não tem como você ficar dando esmolas. Você pode vender todos os seus bens, dar para os pobres, ir para uma caverna, viver se esfaqueando, que isso não vai pagar, nunca vai pagar a sua salvação. O único pagamento suficiente é a vida de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. E a partir disso, Jesus fala o que? Então, em Efésios 2, 8, 9, ele vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, Deus deu o seu Filho, e agora o que ele pede? Creia nele. Simples assim, Bruce? Simples assim, que muitos não fazem. Que muitos preferem seguir o caminho da loucura, do ateísmo, de que isso é uma balela, de que isso é uma viagem. Então, algo tão simples Deus requereu e requer de nós ainda hoje, e muitos não conseguem por causa do orgulho do coração, por causa do racionalismo que acha que é maior do que Deus. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. O resumo do Evangelho é: Jesus veio pagar a dívida que nós não conseguiríamos. E ele pagou de todos os homens, de todas as épocas, passado, presente e futuro. Basta crer, se arrepender e crer. Simples, simples. Mas também a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, a partir de Jesus também, ele requer que busquemos santidade. Busquemos santidade. Muitas vezes não iremos conseguir, realmente. Tem dia que falhamos, pecamos, caímos. Mas o que o Senhor nos pede? Que nos arrependamos, nos convertamos ao Senhor. Converter é você ir numa direção. Você caminhar numa direção, estou indo para cá, de repente a Bíblia diz: se converte. Então, estou seguindo o caminho do mal, do pecado. A Bíblia diz: se converte, ou seja, muda a direção e vá na direção do Senhor, na direção da santidade. Então, é isso. Creio que já me estendi bastante neste vídeo. Quero deixar essa palavra para vocês e creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É o que o apóstolo Paulo falou para um homem, e eu creio que essa palavra se estende para todo aquele que crê. Amém? Tchau. Tchau.